Bom dia, meus amados irmãos em Jesus. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Evangelho Diário. É com muito bom coração, é com muito carinho que estamos aqui, iniciando mais um dia de reflexões do Evangelho segundo o Espiritismo. Todos os dias às 7:30 da manhã, nós nos encontramos aqui como uma grande família. Nós retiramos uma passagem do Evangelho e em cima dessa passagem nós tecemos uma leitura e compartilhamos aqui uma reflexão. Então é um momento de cuidar da nossa alma, é um momento de serenar um pouco o nosso coração e é também um momento de elevar os nossos pensamentos até a Jesus. Elevar os nossos pensamentos até a Deus nosso Pai e também aos bons espíritos que zelam por nós. E bom, meus irmãos, hoje nós vamos convidar a todos para nós darmos sequência aqui nesses dias que estamos dedicando a conhecer sobre os 12 apóstolos. Vamos nos lembrar que a passagem do Evangelho segundo o Espiritismo que está inspirando a nossa reflexão de conhecer mais sobre essas 12 almas que foram escolhidas por Jesus é uma passagem que se encontra no capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 8. Lembrando que nesta passagem é nos rememorado um momento que Jesus reúne os 12 apóstolos para instruí-los em uma missão, para instruí-los na boa nova que eles haveriam de compartilhar e também para esclarecer ali a todos eles. Então é um momento muito especial e abre campo para a gente conhecer quem eram essas 12 almas que estavam ali junto a Jesus. E bom, meus irmãos, hoje nós chegamos aqui no dia de conhecer o apóstolo Simão Pedro, também conhecido como Pedro e também conhecido somente como Cefas. Lembremos que Pedro, ele foi um dos apóstolos que mais caminhou ao lado de Jesus. Então, essa reflexão de hoje aqui, ela é especial também por ter sido o primeiro apóstolo a ouvir de Jesus o segue-me. Olha só. Então, eu vou colocar aqui para nós ao lado o desenho da face de Pedro. Considerando aqui que ele foi o primeiro que ouviu de Jesus, o segue-me. Vamos ver aqui este desenho que eu vou colocar aqui ao lado, meus irmãos. Lembrando que é um desenho da face de Pedro, do apóstolo Simão Pedro. É um desenho que a gente encontra no livro Ave Luz, psicografado por João Nunes Maia, ditado pelo espírito de Shaolin. Gente, esta grande obra é a obra que está nos guiando aqui a conhecer mais os apóstolos, porque em cada capítulo desta obra, o espírito Shaolin nos mostra um pouco mais, nos revela sobre a personalidade destes 12 homens que caminharam ao lado de Jesus. E no início de cada capítulo, ele coloca ali o retrato, a face deste apóstolo. Então, nós vamos deixar aqui para a gente também conhecer um pouquinho mais sobre Pedro. Então, meus irmãos, vou convidar a todos para a gente começar aqui sendo fiel ao que Shaolin, o espírito Shaolin, nos diz sobre a origem e também a personalidade deste grande apóstolo. Então, vamos ler aqui juntos o que o espírito Shaolin vai nos revelar? Olha só. Simão Pedro era natural de Betsaida, conhecedor profundo de um dos trabalhos mais antigos do mundo, o trabalho da pesca. Pedro era pescador e ele dominava totalmente este tipo de trabalho, ele tinha muito conhecimento. Aliás, meus irmãos, Pedro é narrado pra gente que ele gostava muito da natureza. Ele gostava de ouvir as águas, de entender as águas, e ele gostava também de buscar compreender a natureza, e ele tinha muito conhecimento nesta parte. E olha só também o que Shaolin nos diz. Pedro, ele tinha um coração simples. Pedro, ele era um homem muito bondoso.
Aliás, por onde ele passava, ele conhecia alguém. Então, Pedro, ele tinha colegas, amigos em todos os cantos. Então, ele era muito comunicativo. Pedro aqui também coloca que, olha só, por mais que ele era simples e bondoso de coração, em alguns momentos ele ficava irritado. E quando ele ficava irritado, ele ficava muito enérgico e acabava muitas vezes sendo violento, agindo na impulsividade. Só que, passado alguns segundos, ele se arrependia e por vezes caía até mesmo em lágrimas do ato que ele havia cometido. Então, nós vemos aqui, na minha percepção pessoal mesmo, meus irmãos, um coração muito humilde. Porque é um coração humilde no sentido assim de tropeçou e reconhecia muitas vezes que errava e se arrependia com aquilo. Então, olha só, ele se irritava, por vezes era violento, mas depois ele entendia o que aconteceu, se arrependia e caía muitas vezes em lágrimas. Este é o nosso Pedro. Olha que interessante. Eu vou fazer um comentário aqui que Shaolin coloca, eu vou pontuar também. Olha esse traço da personalidade de Pedro, que ele fechava o senho por meras brincadeiras e também sorria por um simples olhar. Eis alguns traços do apóstolo Pedro, o primeiro a ter o privilégio de ouvir o segue-me de Jesus. Ou seja, Pedro às vezes ele fechava um pouco a cara para qualquer brincadeira, qualquer coisinha, mas bastava um simples olhar para Pedro sorrir. Olha que interessante. Então vejamos aqui que agora a gente vai ter uma característica física de Pedro. Pedro ele era muito grande e ele também era muito forte. Olha só a personalidade, a aparência física dele se formando para nós. Grande e forte. E para Pedro não tinha tempo ruim, não. Ele estava sempre disposto a ajudar as pessoas. Quem quer que fosse que tinha uma dificuldade, ele era um dos primeiros a chegar ali e a tentar resolver aquilo logo. Ele era bem objetivo. E como eu disse para ele, não tinha tempo ruim, não. Ele estava sempre com bom ânimo e bem disposto para poder ajudar, para poder amparar, para poder ajudar a socorrer o próximo. Eu achei essa característica dele muito bonita, muito linda. E é interessante a gente entender um pouquinho aqui que Shaolin traz para nós antes de Pedro caminhar com Jesus, antes de Pedro ouvir o segue-me do Cristo. Então, antes desse momento dele se tornar um apóstolo, Pedro ele não perdia uma pregação de João Batista. Ele estava em todas, gente, ele gostava muito de ouvir. Olha só o que ele coloca aqui. Foi primeiramente Pedro um grande admirador de João Batista, tanto que não perdia suas pregações à beira do Jordão e no deserto mais próximo do famoso rio. E ao certificar-se da notícia do novo Messias que Felipe estava anunciando, André, embora com muito respeito a João Batista, insistiu, como inspirado pelos céus, para que Pedro fosse vê-lo. E foi esse Pedro que o dedo de Cristo escolheu, apontando como uma pedra angular da nova doutrina que o mundo ia conhecer, fundamentada no amor e na paz. O papel do apóstolo Pedro, meus irmãos, como a gente acabou de ver aqui, ele foi muito importante, pois Jesus apontou o dedo para ele e o escolheu como a pedra angular de uma nova doutrina que iria transformar todo o mundo. Vejamos bem. E eu queria muito ressaltar isso aqui para nós. Vamos refletir um pouquinho sobre isso? Pedro era perfeito, meus irmãos? Meditemos sobre essas questões.
Pedro era perfeito? Pedro tinha serenidade completa? Pedro era pacífico em todos os momentos? Pedro já havia encontrado aquela paz, aquela felicidade no coração que fica o dia inteiro simplesmente pleno? Pedro não passava por dificuldades? Pedro não tinha problemas? Pedro não tinha dúvidas? Meditemos sobre essas perguntas e chegaremos juntos à resposta que Pedro ainda não era perfeito. Pedro tinha dúvidas, Pedro ainda precisava buscar ainda muito conhecimento. Em alguns momentos ele se irritava, em outros era sereno, em alguns se arrependia, em outros desanimava um pouco da caminhada. Mas vejamos bem, mesmo assim, mesmo com essa personalidade, mesmo não sendo perfeito, Pedro foi escolhido por Jesus para ser a pedra angular da nova doutrina que mudaria todo mundo. E esse tipo de reflexão, meus irmãos, é inspirador para todos nós, que não somos perfeitos, não somos, mas se a gente tiver o coração cheio dessa boa vontade que Pedro tinha, a gente com certeza pode fazer grandes obras na seara do Cristo, porque Jesus chama a todos, a todos. Pensemos sobre isso. E eu gostaria aqui, agora que a gente já entendeu um pouquinho sobre Pedro, de trazer uma história. Acho que vale a pena a gente trazer essa história. É uma história pequena, meus irmãos, mas é uma história que eu acho que a gente vai ser tocado pela forma de ensinamento que Jesus passa a Pedro nessa história. E no final, um conselho, um ensino aí de Jesus para Pedro e para todos nós. Então, olha o que é nos narrado. Certa feita, Pedro, ele estava ali caminhando, muito meditativo, ali na beira, às margens do mar da Galileia. E às vezes, Pedro, ele fazia isso. Ele estava sempre disposto a ajudar, ele estava sempre em movimento, ele era pescador, então ele trabalhava, ele estava caminhando com Jesus. Pedro sempre estava fazendo alguma coisa. Ele não ficava parado, digamos assim, pelo que dá a entender. Mas, em certos momentos, Pedro se afastava e ia ali meditar, perto da natureza, sentado ali, olhando as margens do mar da Galileia. Ele ia pensar um pouco. Olha que interessante, eu vou ler exatamente como o Espírito Shaolin vai narrar esse momento para nós. Nesse dia, Pedro se esqueceu do trabalho da pesca para pensar na pesca espiritual. Ou seja, ele equilibrava ali o trabalho material com o trabalho espiritual e ele foi pensar sobre essa pesca espiritual. Pedro, grande pescador de almas. E começou a andar meditativo às margens do mar da Galileia, parecendo não perceber quem por ali passava. Era um Pedro que vivia naqueles momentos nas raias do espírito. Dentro da água, deslizando num barco, encontravam-se igualmente meditando e por vezes lendo as escrituras sagradas dois homens, Filipe e Bartolomeu, os quais com muita alegria vão até o encontro de Pedro. Filipe e Bartolomeu se encontram com Pedro. Eles também estão ali dentro de um barco, às margens ali do mar da Galileia. Eles também estão meditando, lendo as escrituras sagradas, e Pedro caminhando por ali, pensando, com um pensamento longe ali. Pedro se encontra com Filipe e Bartolomeu. E eu queria, antes de continuar a história, fazer um comentário aqui, porque muitas vezes, meus irmãos, nas escrituras, a gente sempre vai encontrar uma passagem de um Pedro muito enérgico, um Pedro muito irritado, um Pedro impulsivo, não é verdade? Mas olha que interessante, porque essa irritação, essa impulsividade
não define quem era Pedro. Ele também era um homem calmo. Ele também era um homem que contemplava a natureza. Ele era um homem bondoso, um homem prestativo que ajudava todo mundo, ajudava a todos, sem distinção. E muitas vezes a gente não vê essas características de Pedro serem tão ressaltadas. E olha que lindo a gente descobrir isso aqui hoje. Então, continuando na história, Bartolomeu e Filipe encontram com Pedro. Vão lá, se abraçam e ali vão saudar um ao outro. E eis que eles adentram ali no barco e eles vão atravessar ali o rio, vão até o encontro do Cristo. E eis que Jesus chega junto com João e com Mateus. Então vejamos, Filipe, Bartolomeu e Pedro se encontram com Jesus, João e Mateus. E agora eu quero narrar exatamente o fato que vai acontecer aqui. O Cristo, com João e Mateus, ao descer do barco, viu uma mãe aflita que lhe expôs o seu filho paralítico com acentuado escândalo. O menino gritava, o menino chorava e pedia socorro. Jesus, reconhecendo, não queria perder a oportunidade, reconhecendo a Jesus, esta mãe não queria perder a oportunidade de ser abençoada juntamente com o seu filho. Pedro avança para proteger o mestre em meio à brutalidade de todas aquelas pessoas que estavam ali. E quando vê o carinho do mestre para com a mãe do doente, ajuda-o a descobrir o enfermo que se postava deitado em um cesto. Esta criança estava esquelética, com as pernas mirradas. Então Simão, ao ver aquele morto-vivo, esfriou um pouco o teu coração. Sabia dos poderes do Cristo, mas aquele moço, será que Jesus curaria aquele moço? E eis que Jesus fala brandamente a Pedro. Cefas, que Jesus também chamava Pedro de Cefas, que significa pedra. Cefas, põe o enfermo no teu colo e ama-o como se fosse o teu próprio filho, e que teu amor poderá curá-lo. Foi o que fez o discípulo, com humilde respeito a Jesus. Ao abraçar o doente, envolvido nos maiores sentimentos de paternidade e de carinho, viu o mestre sorrir levemente. Ajuda-o, Pedro, e anda com ele. Nisto, o rapaz esticou as finas pernas, apoiando-se em Pedro, andando e gritando em meio ao chão macio da areia. Mamãe, mamãe, este é o Cristo que a senhora falou. E a multidão gritou, viva a Jesus! Viva a Jesus e salve Deus! Meus irmãos, eu achei essa história muito bonita, porque aqui a gente vê um Pedro, uma personalidade que confia plenamente em Jesus e que estava disposto a fazer o que fosse necessário para o bem. Estava disposto a fazer o necessário em nome de Jesus. E a gente percebe que quando Cristo ele ordena algo a Pedro, Pedro não questiona. Não questiona. Por mais que na consciência dele ele estava com dúvida. Ele pensava, será que Jesus vai conseguir curar este jovem? Ele estava com dúvida. Mas quando Jesus ordena Pedro, segura este enfermo, abrace-o e o ame como se fosse o teu filho, ele não questiona. Ele faz exatamente o que Jesus lhe pediu. E sabe, meus irmãos, o que a gente conclui com isso? Uma personalidade que estava ali se doando inteiramente ao Cristo. A boa vontade de servir a Jesus de Pedro é inspiração para todos nós.
A boa vontade, o bom ânimo que Pedro tinha para caminhar, tanto que Pedro foi um dos que mais caminharam ali com Cristo, a caminhar com Jesus, é inspiração para todos nós. Vejamos bem, Pedro realmente foi um dos vários apóstolos também caminhavam com Jesus, Mateus era um deles, mas Pedro estava sempre ali juntinho. E eis que Pedro ele vai ter uma dúvida com Jesus quanto à questão de amizade, a questão de se fazer parte de um grupo, e muitas vezes dentro desse grupo, vai ser realmente a dúvida de Pedro, pode cada pessoa pensar de um jeito. Então vejamos aqui o conselho que Jesus vai compartilhar com Pedro. Pedro, o que quer acrescentar para que tenhas maior confiança é que não deves esmorecer nas lutas que abraças pela boa nova do reino de Deus. Se porventura perderes alguns companheiros ou deixares de acompanhá-los por motivos de força maior, não perturbes o teu coração. Por quê, gente? Lembra que comentamos lá no início? Pedro, ele tinha muitas amizades. Por onde ele passava, é narrado pra gente isso. As pessoas o chamavam companheiro, companheiro Pedro. Por onde ele passava, ele era cumprimentado. E ele ficava assim na dúvida, por que as pessoas estão me chamando de companheiro, de amigo? E é isso que Jesus vai falar, vai trazer um conselho para um ensinamento, não é nem um conselho, é um ensinamento profundo para Pedro e também para todos nós. Olha só, Pedro, você precisa ter mais confiança no seu trabalho. É a primeira coisa que Jesus fala, tenha mais confiança. Não pode desanimar perante as lutas que vai abraçar nesse trabalho aqui na Seara da Boa Nova. E muitas vezes a gente dá uma desanimada. Não é verdade? Assim como Pedro. Acontece uma coisinha aqui, acontece outra coisinha ali na nossa vida pessoal e a gente acaba um pouco desanimando. Mas Jesus diz, não, Pedro, tenha mais confiança, reerga-se, ânimo. Caiu, levanta, tenta novamente. E Jesus continua aqui falando para Pedro, se a tua consciência estiver tranquila, pelo ideal do bem que alimentas no teu coração, segue avante, que algum dia, em nome de Deus, haverá um só rebanho e um só pastor, onde todos, mas todos, se unificarão na verdade, e a verdade vos levará ao amor. É muito justo que a tua preocupação cresça diante de tantos desajustes que presencias no teu convívio com os outros. Não obstante, é bem mais justo que não deixes que esta preocupação prejudique a tua sensibilidade que foram feitas para os trabalhos mais nobres. Esta fala do Cristo é para todos nós, essa fala do Cristo para Pedro é para todos nós no dia de hoje também. Meus irmãos, Jesus diz, Pedro, não deixe que as coisas da tua vida desanimem o teu trabalho espiritual. Não deixe que as preocupações do dia a dia desanimem o teu trabalho espiritual. Não deixe que as preocupações, que os infortúnios, com os problemas, com tudo que a gente enfrenta na nossa vida pessoal, no nosso trabalho, nos nossos estudos, na nossa família, nas nossas amizades, porque aqui Pedro fala de amizade. Que a gente não deixe isso nos desanimar com o nosso trabalho espiritual, com o nosso trabalho voltado ao bem, voltado a Jesus. É como se Cristo falasse assim, Pedro, olha, você está muito preocupado, mas não deixe que essas preocupações prejudiquem a tua sensibilidade. E às vezes a gente fica tão preocupado, mas tão preocupado com as coisas, que a gente fica mexido no nosso coração. E isso muitas vezes pode atrapalhar os trabalhos mais nobres, os trabalhos voltados a Jesus, os trabalhos espirituais. E aqui, dentro do nosso conceito, nós irmãos cristãos espíritas,
Vamos trazer aqui para a nossa realidade a todos que trabalham, que servem em uma casa espírita ou também que servem em qualquer lugar que for, mas que servem ao bem, que servem a Jesus. Que a gente não deixe as nossas preocupações da vida material interferirem neste momento que a gente está dentro de uma casa espírita trabalhando ou que a gente está em qualquer outro lugar trabalhando. Que assim que a gente adentrar nesse trabalho, que a gente possa deixar a nossa vida material para, assim, como dizer, colocar ela no mudo um pouquinho e focar ali naquele momento no serviço a Jesus. No serviço a Jesus. É exatamente esse conselho que o Cristo traz para Pedro. Não deixes que a preocupação prejudique a tua sensibilidade que foi feita para o trabalho mais nobre. Não deixemos que as preocupações do dia a dia interfiram na sensibilidade do nosso coração. Que no momento que a gente está numa casa espírita trabalhando, que no momento que a gente está servindo a Jesus, que essa sensibilidade foi feita para amparar e amar ao próximo. Então, que as nossas preocupações pessoais e materiais não interfiram a nossa boa vontade, o nosso bom ânimo, a nossa disposição de servir a Jesus. Precisamos também separar um pouquinho isso. Para a gente, quando começar esse trabalho a Jesus, que seja iniciando um trabalho na casa espírita, que seja em qualquer lugar voltado ao bem, a Jesus, que a gente possa adentrar ali com o coração sereno, com os pensamentos mais tranquilos, que a gente possa deixar as preocupações para depois, não vai resolver naquela hora, e estar ali com o coração para atender os nossos irmãos. Então, olha que lindo esse ensinamento que Jesus diz a Pedro, mas também diz a todos nós. E bom, meus irmãos, levemos este ensino em nosso coração. Hoje a nossa reflexão ela foi um pouco mais longa, mas visto que Pedro, vejamos, o primeiro a receber ali o segue-me de Jesus, acabou sendo um pouquinho mais longo, mas eu espero que da melhor forma possível eu possa ter esclarecido um pouco sobre essa grande alma que foi Pedro, um exemplo para todos nós. Fiquemos em paz, fiquemos com Jesus e lembremos que esta é uma mensagem do Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminárias para todos nós, meus irmãos, que aqui estamos. Fiquemos em paz, um excelente dia para todos nós e que assim seja.